Antes de eu falar mais um pouquinho aqui, eu quero mostrar algo para vocês. Amados, você sabia que é mais fácil obter a ressurreição de um morto do que a transformação de um vivo? Deixa eu repetir. É mais fácil a ressurreição de um morto do que a transformação de um vivo. É mais fácil um morto ressuscitar do que um corpo ser transformado. Sabe por quê? Porque vivo é aquele que está com a incredulidade do corpo aqui. Atrapalha a incredulidade. Veja o que o profeta disse nessa experiência. Eu quero citar essa experiência para tentar entender a lição dessa noite que eu quero passar para vocês, se o Senhor me ajudar. Aqui o profeta está contando a experiência daqueles 2 meninos que foram atropelados lá na Finlândia. E o profeta já havia tido uma visão a respeito de uma ressurreição. Não é? E agora, quando ele vai na Finlândia e ele chega naquele lugar, ele encontra que um menino havia morrido, havia sido estraçalhado, morrido, e a visão disse que aquele lá ressuscitaria. E o outro menino havia se machucado, havia se quebrado, estava todo ferido, mas ele não morreu. Agora eu quero perguntar para você, amado, o que é mais difícil? É mais difícil restaurar a saúde de quem está vivo ou trazer de volta a vida para quem já morreu? Qual que é mais fácil? Qual que seria mais fácil? Você diria, bom, esse pelo menos está vivo. Vai ser mais fácil, porque ele já está vivo. Então, quer dizer, obviamente que seria mais fácil, seria mais lógico, seria mais tangível. Mas sabe de uma coisa, amado? É mais difícil. É por isso que os mortos que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro, é mais fácil. O profeta conta essa experiência. E eu olhei para fora da janela e lá vinha centenas daqueles pequenos finlandeses. Depois que houve a ressurreição do primeiro menino. Lá pelo parque, louvando a Deus, eu fiquei lá e eu disse, querido Deus, num desses gloriosos dias Jesus virá e Ele arrumará todas as coisas. E eu disse, eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu te amo com todo o meu coração. Ó, Senhor, não teria misericórdia? Por quê? Porque a mãe do menino que havia se machucado e estava vivo não se conformava. Mas como? Que o Senhor falou uma palavra para alguém que estava morto e ele voltou à vida. Por que o Senhor não fala uma palavra para o meu que está vivo? Ele só está machucado. E a mãe insistia. E a mãe tinha fé porque ela viu o morto ressuscitar. Isso está dando uma lição muito grande para nós. A mulher viu primeiro o morto ressuscitar e aquilo impulsionou-lhe a fé para que o corpo do seu menino fosse transformado. Veja o programa de Deus. Quando ela viu que o primeiro menino foi ressuscitado, aquilo ali foi o que impulsionou a fé daquela mãe para crer que o corpo do seu que estava vivo, mas estava machucado, estava doente, estava cheio ainda de pecado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, né, amado? Quando ela viu aquilo, ela foi atrás do irmão Brana. Ela disse, não, mas e o meu? E o meu? Mas se o morto já ressuscitou, por que o que está vivo não pode ter um corpo transformado? Uma restauração completa? E aí, e o irmão Brana estava com aquilo no seu coração. Mas por que, Senhor? Eu te amo com todo o meu coração. Ó, Senhor, não teria misericórdia? E eu ouvi algo que continuava fazendo assim, ó. Sabe o que era? Alguém entrou caminhando dentro do quarto do hotel do irmão Brana. E quando ele olhou para a mesa do quarto do hotel, posto na mesa tinha um vaso e tinha 2 flores nesse vaso. Uma delas estava pendida em direção ao sul e estava caído, abaixado até a metade, assim, estava a florzinha. Vamos desenhar o vasinho aqui, para vocês entenderem. Vamos desenhar o nosso vaso aqui. Um vaso, e aí nós tínhamos a flor murcha, pendida pela metade, tá? Pendida pela metade. Aí, ó, uma delas estava desse jeito. Tinha 2 flores, um deles estava em direção ao sul, vamos colocar aqui,
sul. E aqui, norte. E a outra estava em direção ao norte, caída até embaixo. Essa estava assim, ó. Entendeu? Uma estava pendendo para o sul até a metade e a outra estava pendida até o final. E eu disse, de onde que veio isso? Alguém entrou no quarto e colocou esse vaso lá, com essas duas flores, uma virada para o sul, outra virada para o norte. E eu dei uma olhada e eu disse, de onde veio isso? De onde veio isso? Eu dei uma olhada e lá estava do meu lado aquele grande anjo. Um homem grande, com seus braços cruzados. O anjo de Deus sempre aparecia de braços cruzados. E ele estava olhando para mim e ele disse, o que foi que teu irmão te deu? Antes do profeta chegar no quarto, o irmão deu para ele 2 balas. 2 balas. Falou, pega essas balas. E lá na Finlândia, porque era a época pós-guerra, havia uma escassez de açúcar. E ele deu essas 2 balas para o irmão Brana colocou no bolso, e agora o anjo de Deus disse assim, ele disse, o que foi que o irmão te deu? E eu disse, 2 balas, Senhor. Ele disse, coma elas. Eu peguei um pedaço, peguei uma bala, coloquei na minha boca, e eu comecei a comer, né, a chupar a bala, e eu a engoli, porque ela tinha um bom gosto. E bem aí, esta flor que estava pendida para o norte fez um barulho. E essa flor que estava pendida para o norte se levantou na hora, quer dizer, estava pendida, agora a flor, quando ele comeu a bala, a flor se levantou. Fez um barulho assim e se levantou. Fez um barulho e se levantou. Eu olhei para ela e eu pensei, o que foi isso, será, hein? Geograficamente, é bem para os lados que os meninos caíram quando o carro bateu neles. Um para o sul e outro para o norte. Aquele para o norte é aquele que foi ressuscitado dos mortos. Mas aí o anjo disse, coma a outra bala. E eu pus ela na boca e eu comecei a mastigar. Ah, era amarga. Olha aqui, Deus ajudando o profeta a entender o processo da ressurreição. Era amarga. Eu comecei a tirar ela da boca e ouvi algo. Com a bala, eu pus na minha boca, comecei a mastigar, era amarga. Eu comecei a tirar ela e ouvi algo. E olhei para esta flor e ela estava fazendo... E ela estava caindo mais ainda. Caindo, né? E ele disse, coma ela. E eu pus ela de volta na minha boca, segurei minha respiração e eu engoli. E quando eu engoli, ela fez... E se levantou e ficou da mesma altura da outra. Da mesma altura da outra. E eu disse, o que significa isso? Ele disse, vá e ligue para aquela mãe. A mãe do menino que estava machucado, ligue para ela. Aleluia, eu disse. Eu disse, assim diz o Senhor, Deus ouviu a oração dela e o bebê vai ficar bem. E eu me apressei para o telefone e eu dei um grito bem alto. E assim, todo mundo começou a gritar e a correr. E quando eu cheguei lá, eu disse, chamem a senhora. E quando eles ligaram para ela, ligaram para o hospital, disse que o bebê estava morrendo. Mas quando eles chegaram, colocaram a mãe no telefone e quando eu contei para ela, sabe o que aconteceu? Ela estava gritando mais alto que ela conseguia. Ela disse, irmão Brana, o bebê voltou. O menino voltou a si e nós estamos levando ele para casa. O médico não consegue encontrar nada de errado com ele. Louvado seja Deus. Eu tive alguma coisa a ver com aquilo? Não. A oração da mãe salvou a criança. Eu só fiz aquilo que me foi mostrado. Que é isso? Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Mensagem, senhores, queríamos ver Jesus, do dia 28 de agosto de 1955, a partir do parágrafo 23. Amado, você está entendendo que é mais difícil
você operar naqueles que estão vivos do que naqueles que estão mortos? É mais difícil. Nós vamos entender isso aí. Muitos perguntam, é a noiva que vai ressuscitar os mortos? É a noiva que vai ressuscitar os mortos? É ela que ressuscita os mortos? Eu creio que a afirmação mais correta é que a fé da noiva vai causar a ressurreição. A fé da noiva. Porque quando nós vemos o quadro de Marta e Lázaro e Jesus, foi a fé de Marta, o profeta explica isso na mensagem, já li para vocês isso aqui algumas vezes, está na mensagem chamada O Som Incerto, dia 18 de dezembro de 1960, que foi a fé onipotente de Marta, que entrou em operação para extrair o poder sem limites de Deus para fazer com que a sua família ressuscitasse. Então, existe algo em equipe, existe um trabalho em equipe. A fé de Marta, com a palavra de Deus, Jesus é a palavra, a fé de Marta, com a fé na palavra, trouxe a ressurreição dos mortos. Foi a fé de Marta. O profeta explica de uma maneira sobrenatural no parágrafo 359 da mensagem O Som Incerto, do dia 18 de dezembro de 1960. Já li para vocês, ele diz que naquele momento ela alcançou fé infinita. Ela alcançou fé infinita. Não é? Olha, que experiência essa que nós vimos aqui o profeta falando para nós. É o profeta falando para nós dessa experiência sobre essas duas balas. Que uma ele não queria chupar aquela bala. Veja, que a bala gostosa foi o menino ressuscitado, o mais difícil, foi gostoso, foi fácil. Foi prazeroso. Agora, trazer a obra para o corpo daquele que estava vivo foi muito difícil. Foram dias, ou foram horas, foram dias, e de labuta e de busca, até que Deus entrou em cena e mostrou para ele como que deveria ser feito. Então, nós estamos enxergando um quadro muito bonito. Os mortos, não é? Aqueles que dormiram em Cristo aparecem primeiro, não é? E isso vai causar o quê? Vai causar com que nós tenhamos a capacidade de engolir essa bala amarga. Essa bala amarga, não é? Primeiro a bala doce, depois a bala amarga. Primeiro a flor que estava pendida pela metade, não é?